Galera, chegou um momento em que a gente tem que conversar sobre esse novo poder que o Makoto desbloqueou. Depois do encontro dele com os deuses e a batalha contra Athena, foi concedido a ele algo chamado Dons de Deus, um dos poderes mais fortes que a gente já viu ele conseguir até o momento. Algo que mexe com o multiverso de Tsukimichi. Tá curioso, né, pra saber o que é? Então se prepara, vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre esse poder, tudo que aconteceu agora. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, toda a trajetória do Makoto durante a novel, a gente vê ele passar por muitas coisas, muitos estágios de evolução, incluindo grandes batalhas que permitem ele aumentar os seus poderes ainda mais e treinar muito mais, né, para melhorar suas habilidades de combate e também o seu pensamento rápido ali. Mas agora o negócio é diferente. O poder que entrou na jogada agora mexe literalmente com outros Makotos de universos paralelos. E não é brincadeira não, galera, isso realmente acontece, tá? Ele pode usar um poder que muda provavelmente o próprio futuro dele. Negócio roubado demais, né? Pois é, mas eu conheço algo mais roubado que isso. Já tá sabendo, né? O seu like, rapaz. Larga esse like roubadaço aí, vem com tudo. Vamos embora conhecer a fundo esse poder extraordinário do Makoto. Esse poder deixado pelos deuses é conhecido como a pré-cognição do mundo paralelo. O que aconteceu foi o seguinte, galera. Depois que ele recebeu a visita dos deuses, o Daikokuten, a Athena e o Susanoo, ele começou a ter pesadelos diferentes. Só que nesses pesadelos ele estava mostrando uma versão diferente dele, tendo coisas acontecendo de maneiras diferentes da sua vida atual, do seu mundo normal. Isso funcionava basicamente de forma semelhante à teoria paralela do mundo. Nessa teoria explica que em algum lugar do outro universo semelhante ao nosso, há uma versão de nós mesmos que vive uma vida totalmente diferente do que a gente está vivendo. E de acordo com algumas hipóteses sobre a matemática do universo, se existe uma possibilidade de alguma coisa acontecer, como por exemplo, uma determinada configuração de partículas, ela vai acontecer, independente do que seja, só que de formas diferentes em lugares diferentes. Se a gente extrapolar um pouco, entrar mais a fundo nisso aí, significa mais ou menos que cada decisão da nossa vida vai se tornar real. O problema é que na maioria das vezes a gente só pode escolher uma dessas opções que a vida oferece, né? O tempo todo a gente está tendo isso, escolhas para se fazer. Mas, para ficar mais didático e mais fácil de vocês entenderem, para que todas as infinitas possibilidades aconteçam, precisamos de universos infinitos existentes. E nós temos um bocado de hipóteses diferentes que tratam desse assunto, falando justamente sobre a possibilidade de acontecer uma coisa que gera um futuro completamente diferente a cada mundo paralelo que a gente conhece. No caso a gente não conhece, mas o Makoto conhece. No caso dele, inclusive, do Makoto, isso é refletido diretamente no sonho dele. Aliás, em um não, em 4 sonhos diferentes. No primeiro sonho, acontece depois da súbita visita a Hibiki em Hostguard para ver a manutenção da sua espada. O Makoto se vê lutando contra o chamado Cavaleiro Negro, conhecido como Irungard. E lá, ele foi morto instantaneamente por magia de micro-ondas, que fez ele explodir o corpo automaticamente. Isso foi visto pela heroína Hibiki e pela sacerdotisa Shia. Hibiki disse a ele que ele é o fato, inclusive, de uma pessoa má ser um monstro que precisa ser eliminado. Basicamente, o Makoto que matava as pessoas mais ali, que eram monstros e tal. Isso que aconteceu provavelmente aconteceria se o Irungard não fosse morto pela Mio, depois do último golpe dos seus alunos e depois que a Hibiki irritou o Makoto para poder explorar ele o máximo possível, o que ela acha que é justo fazer isso, já que ele é perigoso, pro mundo. No caso, nesse mundo ele é perigoso. Mas beleza, até aí tudo bem. Poderia ser apenas uma coisa na cabeça do Makoto, Afinal, é algo completamente maluco. Ele não ia esperar que um sonho fosse ditar pra ele outros universos paralelos. Até porque acontece com qualquer um. Provavelmente você já teve um daqueles sonhos que você abre a porta do seu quarto e simplesmente sai na tua escola, de pijama ainda por cima. Uma porrada de gente te olhando, entendeu? E todo mundo achando isso normal. Mas faz parte, a nossa mente faz isso com a gente. Mas vamos lá, já no segundo sonho, aconteceu depois de ele visitar o grande dragão Grunt. O Makoto se vê fortemente perdido no meio de um deserto apenas para poder descobrir que é a capital de Laurel. E lá, Tomoki então confronta o Makoto pela razão de destruir tudo, incluindo os soldados que atacaram Laurel. Descobrindo na conversa entre eles ali, ele viu que a Hibiki já tinha sido morta pelo demônio, pelo Senhor Demônio, que por sua vez foi morto pelo Makoto. Então essa versão do Makoto não conheceu Highland or Aema,
tá ligado? Ele não conheceu a Emma. Em vez disso, ele conheceu o Tomoki, que não tem nada a ver, tava simplesmente navegando pelo deserto por um motivo completamente desconhecido. E encontrou o Makoto lá e levou o Makoto pro Império, o que fez ele se apaixonar pela princesa Lyrie. E aí já começa uma confusão, né? Ficar tudo meio maluco, porque o Makoto não se apaixona facilmente por alguém. Mas, no final das contas, a gente tá falando de um outro universo paralelo. E lá, ele compartilhou o ódio pelo mundo do governo da deusa. Isso, que ele já tem no mundo principal, levou ele a tentar destruir o mundo completamente, enquanto ela traía a deusa para poder descer e cair na pancadaria com ela. Mas tudo acabou por aí. No entanto, nós temos o terceiro sonho, que aconteceu depois da visita da Terra dos Demônios. O Makoto se vê conversando com a Tomoe sobre um caminho que ele escolheu, por exemplo, e aí eles se dão um beijo, tá ligado? Antes que ela terminasse essa curta conversa. Só que a Tomoe afirmou que se o Makoto recebesse o Zef como seu terceiro seguidor, o que aconteceu ali não aconteceria, mas eles ainda apoiariam sempre até o final, tá ligado? Eles não estariam juntos, porque naquele universo eles estavam juntos. Então, tipo assim, ela desapareceu lentamente da vista do seu eu alternativo. E também é mostrado que o Senhor Demônio Zef se tornou um general demônio. E o Makoto alternativo se tornou um novo líder Senhor Demônio para poder lidar com a deusa. E aí rolou esse confronto até no sonho, só que não foi dos melhores finais. Com base no sonho, a Miu e a Tomoe foram mortas durante o confronto de forma brutal. Sem falar que o Shiki não tinha sido nem encontrado pelo Makoto, cara. Ou seja, não contratou ele, não tinha ele como servo. Isso deu um susto nele, daquele susto até que tu levanta desesperado, com falta de ar e tudo quanto tu tá sonhando, né? Mas ainda assim, pro próprio Makoto, as coisas nunca iriam acabar assim. Então parecia só um sonho. Só que aí veio mais um, o quarto e último sonho, que aconteceu durante a visita da capital de Limia, e é onde o Makoto alternativo matou e massacrou impiedosamente todas as criaturas criadas pela deusa. Tudo por causa do ódio que ele supria dela, mano. E agora foi quando o Makoto percebeu que todos os outros eus dele estavam interligados, literalmente. Devido ao quão semelhantes eles eram, os caminhos que eles tomaram era, o verdadeiro Makoto podia experimentar e sentir toda a raiva e o desespero que os outros Makotos alternativos estavam sentindo. Obviamente que ele acha que todas essas experiências eram horríveis e nojentas se ele mesmo tivesse que passar por isso. Mas baseado no monólogo do Makoto alternativo, todos no mundo da deusa eram malvados aí. Porque, incluindo os heróis, eles estavam literalmente explorando, destruindo e abusando completamente do Makoto. No final, o Daikoku Ten apareceu pra gente e afirmou que esse era o seu presente pra ele, que pediu desculpas até por ter feito o Makoto experimentar tudo isso. E pra quem tá meio perdido agora nesse lance do Daikoku Ten, cara, vamos lá. Vou explicar pra vocês. O que acontece é que cada deus visitou ele, né? Os 3 deuses visitaram junto lá, como a gente falou no início. E os deuses deixaram cada um presente pro Makoto. E só que no final das contas ele teria que descobrir qual foi o presente que foi deixado, né? Então o Daikoku Ten mostrou esse presente diretamente pra ele. A parte do Daikoku Ten trouxe pra gente algo surreal, tá ligado? Literalmente uma convivência de mundos paralelos. E de acordo com a explicação do próprio Daikoku Ten, esse poder é uma precognição do seu eu alternativo. É para mostrar todas as suas rotas possíveis enquanto ele ainda está vivo. Ou seja, ele poderia ter feito todos esses outros caminhos. Basicamente, ele vê tudo o que poderia ter acontecido com ele se ele escolhesse uma rota diferente e tomar várias outras possibilidades. É como se fosse aquela pílula do Matrix. Você escolhe ou a azul ou a vermelha, mano. Se tu escolher a vermelha, uma coisa acontece. A azul, acontece outra. É exatamente isso que acontece. Então ele teve essa possibilidade de ver totalmente essas rotas que ele teve, que eram totalmente diferentes e rotas independentes, literalmente. Não tinham nada, assim, vinculadas, a não ser dentro do sonho do Makoto. E também sem problemas de ser boas ou ruins. Na verdade, a maioria até era ruim. Mas o Makoto ainda assim deixou bem claro pra gente que ele não estaria trilhando o mesmo caminho em comparação com seus outros eus. A base é que ele alcançou a criação diferente dos outros Makoto. E nenhum deles conseguiu de fato alcançar essa criação, né? Conseguiu adquirir isso. Ele agora teria uma propriedade completamente diferente dos outros, de criar o seu próprio futuro e saber exatamente quais as decisões tomar para que as rotas não cheguem nem perto dessas outras que ele viu. O interessante mesmo é que isso só aconteceu uma vez na história, mas essa habilidade é uma habilidade adquirida pelo Makoto, um presente de Daikoku Ten, uma bênção, podemos dizer assim. Então possivelmente ele pode conseguir usar isso mais vezes, apesar dele ter usado inconscientemente dessa vez. Às vezes ele usa de novo inconscientemente, ou então conscientemente, né? Sabendo que ele pode fazer isso agora, ele pode simplesmente ativar outros universos paralelos e saber o que está acontecendo em outros lugares. E quem sabe em algum momento ele possa superar os limites dos sonhos. Pode haver uma viagem para universos paralelos da mesma forma
que ele vai, por exemplo, pra Azora. Ele pode ir pra um outro, e seria top ver uma mudança de universo, ver o Makoto encontrar os seus outros eus e apenas presenciar outras coisas de mundos diferentes acontecendo. Ou então, uma abertura sinistra pro multiverso de Tsukimichi. É uma loucura absurda a gente falar isso, eu acho que a gente pode estar viajando pra caramba. Mas que aconteceu, aconteceu. E eu sei que você se amarra nesse tipo de coisa, cara. Então eu lembrando pra você aqui que isso não é uma teoria. O que a gente meio que brincou aqui, teorizou, é só essa parte final, né? Falando de ter aberto o multiverso e tal, mas ele realmente teve esses sonhos e teve o contato com os outros versos dele, outros Makotos diferentes com outras realidades diferentes. E falando sério, galera, eu quero muito ver o seu nível de empolgação para acompanhar isso. Então manda aí nos comentários, mano, eu quero ver o que você acha dessa história. Pra mim, porra, isso aqui foi uma coisa, uma viagem sinistra, mas foi uma viagem que eu achei top dos tops, mano. De verdade, é algo que eu acho que faltava dentro dos animes, principalmente Tsukimichi, hein? Gosto muito desse tipo de coisa, mano. Então, aproveita e manda aí nos comentários. E não esquece, se inscreve aqui no canal, mano. Clica aqui do ladinho, ó. Apertou, se inscreveu, ativou o sininho, aí você vai ficar sempre ligado em conteúdo novo. Só conteúdo top de animes, cara. Pô, fala sério, você não podia perder um vídeo como esse, né? Com certeza não. Por isso que você precisa ter o sininho ativado, porque assim você não perde. Pelo contrário, a notificação chega até você e você já vem correndo aqui pra assistir com a gente. Valeu demais, galera. Muito obrigado por mais um vídeo de Tsukimichi, mais um vídeo top pra vocês aqui. Um grande abraço, beijão e até a próxima. Valeu!